Será que Deus vai deixar impune os pecados cometidos? Ou será que pessoas serão livres da condenação porque são filhos, esposos, esposas de pessoas piedosas? Fique conosco até o final deste vídeo. Vamos estar falando sobre a justiça de Deus. A graça e a paz. Eu sou o professor Anderson Velasque e este é o nosso canal Sentinelas da Teologia. Olá, graça e paz. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Sentinelas da Teologia. E depois de um período de afastamento das redes sociais, nós voltamos, Voltamos com muita alegria no nosso coração em poder compartilhar com você da palavra do Senhor Jesus. E nós já queremos justificar o nosso afastamento, foi por motivo de trabalho, estudo, né, professor Daniel? Estávamos muito sobrecarregados e, para falar bem da verdade, era um pouco mais da minha parte. O professor Daniel, com muita compreensão, muito carinho, foi complacente e aguardou para que nós pudéssemos juntos, estar aqui como sempre com vocês, com muita alegria, trazendo, comentando e trazendo subsídios para a sua lição da Escola Bíblica Dominical. E nós estamos já no último trimestre, professor Daniel? O último trimestre de 2022 e hoje já é a lição de número 6. E essa lição, a lição de número 6, ela tem um assunto muito oportuno, porque fala da justiça de Deus. E quando nós falamos da justiça de Deus, nós estamos falando de algo muito sério, que todo homem, que toda mulher deveria estar com esta compreensão bem aguçada, Anderson? Porque é algo muito sério. A justiça de Deus, ela vai se manifestar. Já tem se manifestado ao longo da história. Deus manifestou a sua justiça, a história está aí para mostrar. E novamente, nós estamos caminhando para um novo período em que essa justiça será demonstrada. E nós queremos agora, nessa nova fase do canal Sentinelas da Teologia, trazer uma nova proposta para você, professor Daniel? Para não ficarmos com a mesma metodologia dos demais irmãos e colegas de ministério da escola bíblica, que sempre pegam os tópicos e explicam como se estivesse mestrando a aula. Nós vamos ter um compromisso de ser um pouco mais concisos, mais rápidos, para trazer para vocês sugestões. Nós vamos trazer comentários críticos sobre o texto, para ajudar você a montar uma aula que seja contextualizada para a sua turma. Porque trazer informação sem contextualizar para a vida prática, não precisa, mas o que essa informação tem a ver comigo, igreja, hoje, no ano de 2022, no Brasil? Então, nosso propósito vai ser esse. A justiça de Deus. O tópico 1, Anderson, para que o professor possa se situar sobre a identificação do juízo divino. É importante nós falarmos que esses dois profetas que estão aí na sequência, Jeremias e Ezequiel, eles são profetas chamados por Deus para um momento muito crítico da história da nação, do povo de Israel. Porque aqui Deus está tratando ou irá tratar com juízo, diferente dos demais profetas que antecederam a Jeremias e a Ezequiel, que eram profetas que vieram para falar da misericórdia de Deus, de um tempo que Deus estava dando para se arrependerem. Aqui não, aqui a questão era justiça. Deus estava por aplicar a justiça e a justiça veio em forma de juízo. Exatamente, professor Daniel. Então, como nós falamos, a nossa nova proposta é essa, de trazer a teologia do texto. Porque nós estamos diante de um texto onde Deus está usando Ezequiel para mostrar o porquê do juízo divino, porque a nação estava passando por que estava passando. E como o professor Daniel comentou, Ezequiel e Jeremias foram profetas usados por Deus para anunciar esse juízo e que foram contemporâneos desse juízo, professor Daniel? O próprio Ezequiel, ele foi levado, exilado, juntamente com a nação de Israel. Então, teologicamente olhando, nós vamos ver aqui um período crítico e aonde nós vamos... O que nós aprendemos? Você pode colocar para a sua turma que Deus não deixa impune o pecado dos homens. Que Deus, ele está atento para tudo o que acontece na humanidade.
E Deus tem os seus meios de corrigir, de punir e de trazer o juízo sobre as impiedades, as más obras, sobre a falta de temor, sobre as injustiças sociais, morais que existe no mundo que nós vivemos, assim como existia no período de Ezequiel e Daniel. Então, no tópico 1 você pode trabalhar muito bem essa questão. Aqui, a proposta que estava sendo falada por meio dos profetas, principalmente o Ezequiel, era que Deus haveria de tratar com juízo o povo que havia voltado as costas para Deus. E isso já havia acontecido em outros momentos, né? Por exemplo, quando Israel entra na terra de Canaã, o texto é bem claro, vai dizer que foi por causa da maldade daquele povo. O pecado chegou ao seu ápice, ao seu limite. Então Deus usa o próprio povo de Israel para ser um agente da justiça de Deus em Canaã. Sodoma e Gomorra foi a mesma coisa, né? E agora quem sofre o revés é o próprio povo de Israel por ter abandonado o Senhor Jesus. Exatamente, nós aprendendo lições teológicas sobre a pessoa de Deus com o que aconteceu no Antigo Testamento. Foi um fato que aconteceu específico para a nação de Israel, mas nós aprendemos sobre a justiça do nosso Deus. E lá no Salmo de número 7, professor Daniel, e o verso 11, vai dizer que Deus é justo juiz, ou que Deus é um juiz justo, e se ira, se indigna contra o pecado todos os dias. Então o que nós aprendemos aqui, irmãos? Se Deus ele é justo, um juiz justo, não é um juiz que bota panos quentes, não é um juiz que faz vistas grossas. É diferente você pegar um juiz humano que não tem como, a não ser que tragam provas muito contundentes e claras, ele tem dificuldade de julgar, porque ele não estava na cena do crime. Mas quando nós falamos do Deus que nós servimos, o Deus criador do céu e da terra, lá no Antigo Testamento já vai dizer que não há nada oculto diante de Deus, que é aquele que esquadrinha o coração, a mente e os pensamentos dos homens. Davi vai dizer que as palavras ainda não haviam chego à sua boca e Deus já as conhecia todas. Então Deus sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas. Lá no Novo Testamento, o nosso Jesus, quando ele se manifesta de uma forma glorificada ao apóstolo João lá na ilha de Patmos, Jesus era aquele, João vai descrever Jesus como aquele que tinha os olhos como chama de fogo, aquele que prescruta todas as coisas, aquele que conhece o escondido, o oculto, aquele que enxerga pensamentos, aquele que enxerga as intenções do coração, aquele que tem sim a capacidade, o know-how perfeita de julgar todas as obras dos homens. Então, você pode tratar com a sua turma já essa questão teológica do texto. Foi algo que aconteceu com Israel? Sim, mas mostrar que o nosso Deus que nós servimos, irmãos. Porque hoje, infelizmente, com essa romantização do evangelho, nós vemos que tem uma linha teológica que trata o aniquilacionismo, que alguns pensam que no final Deus vai exterminar tudo, porque Deus não vai deixar ninguém no tormento eterno. Alguns pensam que Jesus morreu por todos, e todos já estão salvos, mas não. A Bíblia, o texto que nós lemos, e toda a Bíblia mostra um Deus que ele é justo. E se ele é justo, ele não pode deixar impune os pecados daqueles que não se arrependeram, daqueles que não confessaram a Cristo como Senhor. Então, toda a Bíblia mostra isso, que Deus quer derramar a sua ira. E vai haverá um dia, como disse o professor Daniel, em que esse Senhor, esse Deus que nós servimos, ele vai pedir contas de cada um dos seus erros. E Anderson, e finalizando esse tópico, né? O Pedro vai dizer que Deus já reservou essa terra como tesouro para ser queimado no dia do fogo. O que o texto está nos dizendo? Que todos esses atos de justiça que ocorreram em momentos da história são apenas insights, né, de algo muito maior que está por vir. Deus julgará este mundo com justiça. Deus julgará as ações dos homens. Deus julgará as ações das mulheres que praticaram ou viveram uma vida à parte de Deus, no pecado, na mentira e no engano. Indo lá para o tópico 2, né, professor Daniel? Já trazendo um ponto esclarecedor da exegese do texto que nós estamos trabalhando, o autor, tanto no tópico 2, ele vai falar sobre a petição que Deus não atende, e no tópico 3, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Só para nós compreendermos, aqui para entrar no tópico 2, sobre a petição que Deus não atende,
O comentarista ele vai falar de exemplos de intercessão sobre um povo pecador. O que ele vai pontuar? Que Ezequiel ele vai citar no texto que mesmo quando um povo peca, uma nação, um povo, um grupo de pessoas pecam, se afastam de Deus, transgridem, que ele vai dizer, mesmo que entre essas pessoas estivesse Daniel, Jó e Noé, que foram homens justos, que temeram a Deus, obedeceram a Deus, mesmo que esses homens que foram tementes a Deus tivessem no meio dessas pessoas, não livraria este grupo, esta sociedade, este povo do seu juízo. Só que o texto ele vai trazer isso, pastor Daniel, sobre a presença. A presença, por quê? Isso era algo que estava um pouco na cultura dos judeus, porque lá daquele contexto, quando Abraão intercede a Deus sobre Sodoma e Gomorra, se tivesse tantos justos, 50 justos, 30 justos, 10 justos, se Deus destruiria a cidade. Deus disse, não, eu não destruirei Sodoma e Gomorra se tiver 30, se tiver 10. Mas aqui no texto, Ezequiel não está falando sobre a intercessão de Daniel, sobre que Jó intercederia, não, ele está falando da presença. Porque naquela época alguns viam, se nós tivermos um rei justo, por mais que o povo esteja corrompido, Deus não vai destruir o povo. Por mais que seja uma igreja que esteja corrompida, se tivermos um pastor justo, Ezequiel está dizendo isso, que não é porque há pessoas justas numa igreja, num grupo, numa sociedade, num país, num povo, não é esses homens justos, não vai livrar a nação do juízo, não vai livrar aquele grupo de pessoas. Aqui o texto vai apontar aquilo que nós vamos abordar mais lá na próxima lição 7, não perca. Lá nós vamos discutir na próxima lição, mais detalhadamente, essa questão sobre a culpa individual, que Deus vai julgar cada um conforme as suas obras, mas aqui o profeta no texto, ele está comentando isso, que Deus, ele vai livrar do juízo, da ira, aqueles que tiveram um compromisso, que creram em Cristo, tiveram um compromisso com Deus, mas mesmo que seja da família, mesmo que seja pai, seja filho, Deus vai castigar, vai julgar aqueles que viveram uma vida dissoluta, sem temor, e que taparam os ouvidos ao Evangelho de Jesus Cristo, que não se arrependeram e não reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador. Até porque nós podemos pegar o exemplo da própria igreja, né? Vivendo o momento da graça, como nós vivemos. A igreja, Anderson, tem gente que pensa, muitos cristãos pensam que a igreja ela vai mudar o mundo. A igreja não está aqui para mudar o mundo. A igreja está aqui para pregar o evangelho, para que pessoas se convertam. Porque, como eu falei no tópico anterior, já está decretado por Deus o dia em que este mundo há de ser julgado. A igreja está aqui para pregar a Cristo. E quando chegar o momento de Deus julgar este mundo, Deus vai arrebatar a sua igreja e o mundo será julgado. O que o profeta está falando aqui, inspirado por Deus, é justamente essa questão. Não é por causa da intercessão de Jó, de Noé e de Daniel que Deus mudaria o que já estava decretado para aquele período da história do povo de Israel. Aquele período estava decretado, Deus estava agindo com justiça. E estes 3 homens, por melhor e mais perfeitos que fossem, eles seriam livrados, mas o povo não, porque já estava decretado. Porque quando Deus determina julgar, já está decretado. Não é a tua ou a minha ou a intercessão de ninguém que vai mudar o que Deus já decretou. Há períodos em que a graça de Deus se manifesta, mas há períodos em que a justiça de Deus se manifesta. E aí é que entra o tópico 3. Então aqui nesse tópico você pode, olha só, você pode abordar biblicamente essas duas coisas teológicas sobre, mostrando
que o livramento não está condicionado a homens que estão presentes no meio do povo, que a história está no controle de Deus, então homem, intercessor, não consegue mudar aquilo que Deus já decretou, porque era um período que Deus já havia decretado. E também, professor Daniel, como o professor Daniel comentou, você contextualizar que nós, como igreja, estamos no mundo não para mudar ou para salvar o mundo, mas nós estamos na igreja como salvos, como aqueles que levantam a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo para anunciar o Evangelho, para que pessoas que estão no mundo, para pessoas que estão no mundo que vai ser queimado, vai ser passivo do juízo de Deus, para que pessoas que estão neste mundo se entreguem a Cristo e sejam salvas por Jesus Cristo. E aqui no tópico 3, quando ele vai falar sobre a intercessão de Noé, já sabemos que o texto não fala disso, então nós não podemos colocar algo no texto que não está, mas quando ele, ali no tópico 1, professor Daniel, o subtópico 1 do tópico 3 vai falar por que o povo rejeitou os profetas. Aí nós conseguimos contextualizar o porquê da rejeição, né, quando os pregadores pregam, sobre mesmo falando do juízo de Deus, por que as pessoas não dão ouvidos a isso, né, professor Daniel? A própria igreja dá exemplo disso, né? Porque tem pessoas que dizem assim, não, mas eu já conheço e já vi na história, sempre que o homem de Deus se levanta, Deus muda as circunstâncias. Perfeito, Deus muda, e de fato a história está cheia de exemplos de homens que oraram por um avivamento, e esse avivamento veio e Deus transformou a realidade local. Mas, meus irmãos, temos que entender que há momento de misericórdia e há momento de juízo. Aqui Deus está levantando Ezequiel para falar sobre juízo. Tanto é que a ordem, tanto para Jeremias quanto para Ezequiel, qual foi? Não ore. Não interceda, não adianta, eu vou destruí-los. Não é a oração de vocês que irá mudar. Então entendam isto, por favor. Existe um momento em que a misericórdia de Deus, a graça de Deus, ela está presente, se manifestando e dando oportunidade de arrependimento. Mas há momentos em que Deus vai agir com justiça. E aí não adianta homem nenhum, por melhor e mais santo que for, Deus vai agir com justiça. E tudo isso, Anderson, fica muito claro lá no livro de Romanos, né? No capítulo 1, a partir do versículo 18, quando Paulo vai trazer aqui este tema tão forte, né? Vai falar que Deus, ele está irado. E por que Deus está irado? Deus está irado porque os homens, as mulheres, eles viraram as costas para Deus, ignoraram que há um Criador, ignoraram que há um Deus justo, eles agiram de forma ímpia e de forma injusta, ou seja, os relacionamentos humanos foram descaracterizados, foram relegados a situações de injustiça. O pobre sendo desprezado, a viúva sendo desprezada, a vida humana sendo relegada a segundo plano, e também não só as relações humanas, mas também a questão da impiedade, né? Os homens abandonaram a Deus. E olha o que Paulo vai dizer lá no versículo de número 28, 1 e 28 de Romanos: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aí vai vir uma série de elementos que caracterizam, né, essas ações que atraíram a ira de Deus. Cheio de injustiça, malícia, avareza, maldades, possuído de invejas, homicídios, contenda, ou seja, uma série de comportamentos reprováveis. Por quê? Porque quando Deus quer julgar um homem, quando Deus quer julgar uma nação, quando Deus quer julgar um povo, Deus entrega a eles as suas próprias paixões, para que por meio dos seus próprios desejos, eles atraiam, por meio dos seus desejos, a condenação sobre a sua vida. Mas Deus é injusto, mas Deus não pode agir assim. Pelo contrário, meu irmão, Deus dá ao homem toda a oportunidade de arrependimento. Por quê? Porque a revelação de Deus está presente.
A revelação por meio natural, que é a natureza, e a revelação por meio especial, que é a morte de Cristo na cruz do Calvário. E a Bíblia diz Então, como é desculpável, pastor Daniel. desculpável. Porque vê toda a perfeição da natureza e se não conseguir enxergar Deus, ele já é indesculpável só por esse fato de não ver Perfeito, Deus. Anderson. Embora a revelação natural não é uma revelação que leve o homem ao arrependimento, contudo é suficiente para condená-lo. Por quê? Porque ele está vendo uma ação que aponta para Deus e mesmo assim despreza Deus. Então vejam bem, irmãos, é isto que nós queremos salientar, que o profeta Ezequiel está trazendo aqui, que a injustiça, que a maldade, que o pecado, ele há de ser tratado por Deus. As pessoas que sofrem injustiça, eles clamam por justiça e ela não vem, mas a justiça divina chegará um dia que ela virá e cada um dos homens e das mulheres pagarão pelos atos que cometeram. Você pode não sofrer agora, mas chegará um dia em que você estará diante do justo juiz e aí não haverá escapatória. Todos os clamores por justiças que hoje o mundo está clamando, chegará um dia que será atendido. E perfeito, pastor Daniel, a lição, exatamente. Esse texto do livro de Ezequiel, ele está apontando para isso. O juízo de Deus, mesmo que haja pessoas justas, mesmo que houvesse intercessores naquela época, mesmo que homens intercedam. O texto que o professor Daniel leu em Romanos, ele é perfeito, e no versículo 32, capítulo 1, na sequência que o professor Daniel leu, diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Mostrando que por causa da corrupção, por causa do pecado, Deus entrega os homens às suas paixões, porque Deus quer. Aí que tá, irmãos. Deus quer salvar e Deus também quer manifestar a sua justiça. Deus é juízo, ele é justo. E por ele ser justo, ele vai julgar a todos com justiça. E... Quer falar, professor? Não, só para complementar, né? Não foi Deus quem colocou Israel no cativeiro. Israel foi para os seus próprios pés. Não é Deus que coloca as pessoas no inferno, as pessoas vão para os seus próprios pés. As oportunidades são oferecidas, as pessoas negligenciam, não há como, não há outra forma a não ser sofrer a penalização pelos seus próprios erros. O homem é consciente dos seus próprios erros. A graça, escute por favor, a graça não nos isenta das nossas responsabilidades. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 10 e 11, diz bem assim, professor Daniel: tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos comparecerão perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E daí nós podemos pensar nessa conclusão da seleção de hoje, né, professor Daniel? Deus é justo. Deus, por ser justo e ser juiz, ele vai julgar e vai condenar. E a gente, quando nós nos deparamos com essa verdade bíblica, confessamos que vem um certo medo e temor. Porque nós lembramos de quantas injustiças nós já cometemos, todos nós. Quantas injustiças, quantas transgressões, quantos pecados. E isso é todos, irmãos. Todos. Aquele homem que se julga o mais reto, mais justo entre os homens, ele é tão pecador como o pior bandido que está na penitenciária de segurança máxima do mundo. Todos são pecadores. Tanto que Paulo vai dizer também na carta aos Romanos que todos pecaram e todos estão, não há quem queira, não há quem busque, e todos carecem, precisam da graça, da misericórdia, da glória de Deus. Então nós precisamos, duas maneiras: nós passamos pelo juízo pelas nossas obras, ou nós recebemos a justiça de Cristo, aquele que não tinha pecado, mas sofreu por pecados. Aquele que não cometeu transgressão, mas foi moído por transgressões.
aquele que não tinha culpa, mas se fez culpado, para que todos aqueles que creem, assim como Paulo vai falar sobre Abraão. Abraão não tinha obras, porque se alguém for justificado livre desta condenação por obras, aí não é graça, seria pagamento. Mas Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Então, se nós confiarmos que o Cristo da cruz, ele foi moído e sofreu a ira que era para nós por causa dos nossos pecados, esta fé, esta confiança serve de justiça para a nossa vida, para que sejamos justificados e livres deste grande juízo que Deus há de trazer sobre a humanidade um dia. Que Deus a abençoe e oramos a Deus que a sua aula seja uma bênção para que a sua igreja, os seus alunos compreendam a justiça, o juízo de Deus e que Deus é justo e que todos comparecerão diante dele um dia e que só a graça e a obra de Cristo para nos livrar desta condenação. Amém. Deus abençoe. Até o próximo vídeo do canal Sentinelas da Teologia.